Olha, o Tribunal de Contas da União possui uma experiência já longeva na avaliação de ativos no setor de infraestrutura que estão indo para esse processo que nós chamamos de desestatização. Desestatização não é apenas privatizar uma empresa pública ou vender uma área pública, é também celebrar contratos de longa duração, como, por exemplo, concessões, parcerias público-privadas e, no caso do setor portuário, arrendamento de áreas dentro dos portos organizados. Especificamente tratando do setor portuário, o TCU tem um trabalho muito forte, muito próximo com a agência reguladora, exatamente para ter a noção exata daquilo que está sendo discutido no setor, quais são as áreas que serão licitadas, qual é o modelo, qual é a modelagem jurídica e econômica que a agência estruturou. E aí entra o papel do tribunal que foi dado pelo legislador. O Congresso Nacional, ao aprovar o Plano Nacional de Desestatização, ele determinou que todas as vezes que a União for desestatizar um serviço, ou uma empresa pública, ou um patrimônio público qualquer, ele deve encaminhar a documentação para que o TCU faça uma avaliação, primeiro, de legalidade, segundo, da precificação do ativo, porque, como trata-se de bens da União, isso precisa ser precificado adequadamente, e também, claro, como todos esses projetos hoje são projetos financeiros, é preciso examinar se esse Project Finance está sólido, se ele corresponde ao que foi determinado pelo poder concedente, que no final do dia é o titular daquela área. Sem dúvida, quando eu disse que esses grandes projetos do setor portuário, mas não apenas, setor aeroportuário é a mesma coisa, setor de rodovia, setor de ferrovia, setor de transmissão de energia elétrica, são todos setores da economia regulados por definição constitucional, em que todas as vezes que se fala de um arrendamento ou de uma concessão ou de uma PPP, nós estamos falando de projetos financeiros que vão permitir os investimentos que são necessitados pelo país. Por que a União faz arrendamentos de áreas dentro do porto organizado em vez de operar ela própria? Primeiro, porque nós já não temos mais a Portobras, graças a Deus, porque nós já vivemos um momento de muita presença do Estado na economia e isso mostrou ineficiência, mostrou que não era possível fazer os investimentos necessários para a cadeia logística brasileira. Então, felizmente, nós já superamos essa etapa de intervenção muito ativa do Estado na economia. Hoje, o que o Estado faz é montar o plano de investimento de cada área, de cada setor, e aí dentro daquele plano de investimento se decide o que precisa fazer em termos de expansão, quais são os investimentos necessários, quanto aquilo vai mobilizar de ativos, e aí, exatamente por isso, se determina também qual é o prazo do arrendamento, quais são as condições do arrendamento, qual é o CAPEX do projeto, qual é o OPEX do projeto, como é que se projetou a taxa de retorno, em quanto tempo o empreendimento fica pronto. Então, todas essas questões são analisadas pelo tribunal, que possui bons engenheiros, bons quadros, que dominam esse tema e que olham para o projeto para verificar se esse projeto está bem estruturado, se ele é sólido, se os investimentos estão bem desenhados, se existe uma arquitetura de incentivos que conduz ao cumprimento integral do contrato, que no final do dia são contratos administrativos e que, por terem o poder público em uma das pontas, precisa de uma atenção dos órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas da União.